Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente começando mais um programa super legal e eu estou recebendo hoje o meu grande amigo Eduardo França para a gente poder falar de tecnologia e inovação. O Eduardo, que é arquiteto, professor e tem uma vasta experiência no campo da educação, e eu acho que discutir todos esses assuntos pensando, né, nesse campo, né, de inovação, de transformação da sociedade também pela inovação e pela tecnologia, é muito importante e fundamental para que a gente consiga, de certa forma, entender como que essas dinâmicas, né, vai transformar as nossas vidas. Eduardo, seja muito bem-vindo, é um prazer. Estou sabendo também que tem um livro aí no forno e tudo. E é muito bom te receber aqui. Eu acho que quando das outras vezes nós falamos no campo da educação de uma forma geral e pensando também no Grupo Ânimo, que era o grupo que te abraçava que te abraçou, né, como funcionário. Mas hoje você está em outras, para usar uma nomenclatura inovadora, você está numa vibe diferente, né, com projetos diferentes, com ideias diferentes. E o Cultura Geral tem esse cabedal de trazer essas discussões e abrir espaço para isso também, né? Porque tudo que é novo também nos atinge de alguma forma. Seja bem-vindo, viu? Betão, obrigado em primeiro lugar. Queria também cumprimentar a sua audiência. Olá a todos e todas que estão assistindo aqui o Cultura Geral. Queria te dizer que, como você falou no início, eu tenho o privilégio de ser seu amigo e de ser seu fã também, então a conversa rola muito mais solta nesse contexto. Como você sabe e bem falou, a educação para mim é uma paixão, não só por tudo que eu faço em sala de aula há quase 20 anos, mas também por, como você também falou, por ter trabalhado muito com gestão na educação, né? Então, a gente, em escalas diferentes, seja num ambiente talvez quase não personalizado, né, de uma sala de aula ou numa gestão ali de eventualmente milhares ou dezenas de milhares de alunos, a gente está transformando vidas o tempo todo. E acho que essa história de lidar com criatividade e inovação, eu tenho pesquisado e trabalhado com isso hoje de maneira um pouco mais sistematizada, mas acho que no fundo todo professor lida um pouco com isso, né? Agora acho que eu estou mais olhando para esse quebra-cabeça e juntando as peças. De qualquer maneira, é um prazer estar aqui, viu? Como é que você pensou em inovação? Em qual contexto que você está pensando em inovação? E também, obviamente, que vai ter tecnologia no meio, né? Sem dúvida. Olha só, eu sou um fã de etimologia, de mergulhar nas palavras ou nas expressões e entender o significado delas e de onde elas vieram. Tem a ver com a arquitetura, né? Total, acho que sim, acho que tem a ver um pouco com a minha formação. Nunca tinha pensado nisso. E eu acho que isso ajuda um pouco a gente no meio de tanto barulho, talvez a gente ficar em silêncio ou pelo menos focar em algumas vozes que são importantes para a gente poder entender do que se fala, né? A gente ouve falar em inovação e lê também há muito tempo, e eu acho que as coisas vão ficando um pouco enviesadas. Eu tenho um amigo professor que ele fala que as empresas ou as grandes instituições, parece que elas não têm, muitas vezes, setor de inovação, parece que elas têm setor de novidade. E aí o cara que é o responsável pela inovação, na verdade, ele traz o que são as últimas tendências, muitas vezes ligadas à tecnologia, e aí todo mundo acha aquilo muito bonito, né? Aí você tem o que a gente chama de buzzword, né? Então hoje, IA generativa, inteligência artificial virou uma dessas buzzwords, todo mundo tem que consumir, beber, comer e de alguma maneira, como eu falei, consumir isso sem necessariamente saber o que significa, para que está usando. Eu gosto muito de um conceito de inovação que inovação é criatividade aplicada. E aí você sabe, criatividade é uma das minhas grandes paixões, eu acho que uma coisa vai ajudando a outra, puxando esse fio, sabe? Já dando um pouco de spoiler, assim, se a inovação é criatividade aplicada, a inovação pode ter a ver com aparatos tecnológicos, de novo, voltando aí na etimologia, né, que tecnologia é o domínio da técnica, então não necessariamente eu preciso de trabalhar com os últimos gadgets, os últimos smartphones ou computador de última geração, basta eu, em vários cenários, trabalhar com alguma coisa diferente daquilo que eu trabalhava com um novo jeito de pensar, por exemplo, para gerar soluções melhores. Agora, por que eu falava de gostar desse conceito de inovação como criatividade aplicada?
Porque aí a gente pode, e eu acho que a gente precisa mais do que nunca, mergulhar nesse conceito da criatividade como uma competência. Isso, para mim, eu acho que é fundamental, seja numa escola, seja numa empresa, ou uma pessoa na vida profissional começar a pensar nisso, da criatividade como uma competência que precisa de ser desenvolvida, sabe? Você acha que a gente está vivendo, talvez, não sei, esses insights que dá na gente, assim, você estava lá no campo da educação, e talvez no inconsciente fica essas coisas, assim, tipo, está faltando um pouco disso, um pouco daquilo. E a nossa geração tem muito dessa qualidade, né? Que nós metemos o pé na porta para a tecnologia, mesmo sem saber muito bem onde isso ia parar. Mas nós arriscamos com isso. E tem muito a ver com isso também, Eduardo, assim, de querer meter o pé na porta e descobrir coisas novas, essas coisas assim? Acho que tem. Acho que tem a ver com esse desejo de muito do novo. De alguma maneira é cultural, né? É impressionante como é que no Brasil essas coisas fixam muito, né? Seja o farto acesso às redes digitais, o desejo de consumir tecnologia, mas também de alguma maneira, como você bem falou, de experimentar. Acho que é uma coisa muito nossa. E eu acho que muitas vezes é necessário. A história, talvez, eu acho que a grande diferença é conseguir fazer isso com intencionalidade. Porque usar por usar, tem gente que faz algumas associações a essa coisa do uso da tecnologia como se fosse um ser humano. Então, primeiro, seja nas redes digitais, seja agora com a inteligência artificial, primeiro é como se a gente estivesse ali na primeira infância, né? Eu estou usando ali para fazer imagem, para, no meu caso, por exemplo, colocar cabelo, vou fazer uma imagem minha assim, ou assado e tudo mais e tal, sem entender muito para que aquilo pode servir, se eventualmente aquilo poderia servir para melhorar a vida das pessoas. Aí depois você vai passando para aquilo que é a adolescência, já vou tendo algum discernimento, mas não estou totalmente maduro, até chegar num ponto de maturação. O que eu acho mais importante é o que eu te falava, assim, é trabalhar, lidar com isso, seja com a inovação, com novas tecnologias, mas principalmente com a criatividade de maneira intencional, porque eu acho que é como se fosse um dínamo, uma bateria que vai se alimentando a partir desse trabalho intencional, porque sem intencionalidade, é lógico que eu posso lançar a mão de inovação, mas eu corro o risco de errar mais do que acertar. A gente está falando de método no intervalo, né? Então, essas metodologias, você pensa assim, em criar métodos e essas coisas para que as pessoas, ou as corporações e as instituições utilizem esses métodos, né? Porque eu acho que Descartes já falava isso, né? Então, assim, sem método fica difícil, né? Exatamente. Não só penso como eu particularmente tenho aplicado, sabe? Assim, seja em contexto pessoal, é óbvio, seja em sala de aula ou com algumas empresas também. Eu estava te falando também de uma série de trabalhos novos que eu tenho feito na área de educação corporativa, que eu tenho achado muito interessante justamente porque é um ponto de experimentação mais ágil, né? Uma empresa, quando cria uma universidade corporativa, por exemplo, ela permite continuamente que os colaboradores dela melhorem. E aí, obviamente, eles não estão aprendendo as habilidades só para trabalhar no que eles precisam de trabalhar, mas efetivamente para a própria vida, para melhorar como cidadãos, porque aí vem a tal da responsabilidade social também. Sim. Então, essa educação, ela pode acontecer numa perspectiva mais ágil. Mas antes de falar de método, eu acho que é importante eu te falar um pouco sobre essa coisa da problemática da criatividade. E achei muito interessante você comentar sobre o René Descartes, né? Eu comecei, essas escritas que eu tenho feito, essa história do livro, tem muito a ver com um cacuete de professor que eu costumo brincar, que é da metodologia científica, da história de você partir de um determinado problema e aí justificá-lo com dados, com fatos, para entender se aquilo realmente é um problema, para aí elencar algumas hipóteses e testar, né? E aí essa coisa do problema parte de um dos caras que são um dos grandes pensadores do século XX, que é o Edgar Morin, que é um francês, que ele vai falar que um dos problemas do nosso do mundo, claro que ele escreveu isso no século XX, mas se aplica facilmente ao mundo contemporâneo, que é o que ele chama de paradigma da simplificação. A gente foi simplificando as coisas em excesso, entendendo que complexidade seria um problema. E não é difícil a gente pensar, ou a gente já falou, ou a gente já ouviu muitas pessoas falando, por exemplo, olha, isso é muito complexo, como se fosse algo ruim, como se fosse algo complicado, né? E aí a gente vai indo para aquilo que é simplório, né?
Com isso, claro que eu estou encurtando muito a conversa aqui, né? Mas com isso, a gente também vai deixando de ser criativo. E aí, essa coisa da gente tentar olhar com dados e fatos, no Brasil a gente tem 2 cenários que são, quando a gente olha para eles de maneira complementar, eles são complicados. Mostram para a gente um futuro que é super delicado. Por um lado, a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, né, que é aquele documento super robusto, né, elaborado pelo Ministério da Educação e que fala que um dos requisitos, uma das trilhas que qualquer estudante precisa de passar é de pensamento crítico, científico e criativo. Então, como nação, a gente assume o fato de que criatividade é uma competência hiper importante. Por outro lado, o PISA, que é aquele relatório internacional que avalia o desempenho dos estudantes, quando a gente vai olhar especificamente para a parte da criatividade, os estudantes brasileiros eles estão lá na lanterna. Ou seja, isso significa que um estudante adolescente brasileiro ele tem dificuldade de encontrar mais de uma solução para determinado problema. Então, se a gente pensar que isso pode se aplicar à vida dele como adolescente, ou daqui a pouco como jovem adulto, alguém que vai para o mercado de trabalho, ou para a gente melhorar a nossa vida como cidadãos, isso é uma situação muito delicada porque leva a quase uma espécie de colapso, né? Assim, o mundo que, de fato, como diziam os nossos pais, né? Assim, vai ficando cada vez mais complexo, vai ficando cada vez mais acelerado, vai precisar, obviamente, de soluções mais criativas. E aí, para chegar no ponto, né, do que você tinha perguntado, o método que eu tenho pesquisado, ele tem muito a ver com uma coisa que é super rica também e que está nos currículos brasileiros e que eu acho que as escolas, de maneira geral, têm prestado, com honrosas exceções, têm prestado pouca atenção, que é o tal do projeto de vida, que é esse olhar holístico, que é quando eu faço um olhar para mim, para o outro e para o mundo de uma maneira geral. Então, a minha defesa é que a criatividade ela pode e deve ser estimulada a partir de gerar energia para esse dínamo. Quando eu tenho um autoconhecimento, isso significa que, obviamente, eu vou saber quais são os meus estilos de aprendizagem, como é que eu interajo com outras pessoas, o que eu gosto, o que eu não gosto. Quando eu vou ter esse olhar para o outro, isso vai pressupor que eu preciso efetivamente conviver com gente e é preciso entender de gente. Né? Então, quanto mais é a famosa bagagem, né? Sim. Quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu estudo, quanto mais eu entendo como é que as pessoas, de alguma maneira, se relacionam, é importante. E entender o mundo tem a ver com entender de sistemas, de cadeia produtiva. Com isso, eu consigo ter uma leitura cada vez mais rica para começar a experimentar. E aí, uma coisa que eu acho que é importante falar, no meu ponto de vista, o ideal é a gente desmistificar a criatividade. A gente no intervalo estava conversando, né? A minha defesa é que a gente deixe de olhar para a criatividade como competência em que a gente só vai conferi-la para as pessoas, por exemplo, da área da comunicação, das artes, que são, em essência, criativos e criativas, mas a gente não pode deletar do restante do planeta a chance de serem pessoas criativas, efetivamente. Então, a ideia é, quando eu entendo que eu posso ser mais criativo para resolver questões na minha vida, o conceito que eu acho que é o melhor criatividade é você conseguir alcançar determinado resultado de uma maneira melhor e diferente daquela que é esperada. E aí isso vai valer para qualquer coisa, seja eu sair da minha casa para alcançar um determinado destino, seja eu cozinhar um prato de uma maneira diferente, até eu conseguir resolver algum problema super complexo no meu trabalho, por exemplo. Dentro desse contexto assim, que busca você, que te traz nesse entendimento, tem a ver também com esse momento que a gente está vivendo na educação brasileira, que é essa limitação, né? E aí eu tenho que falar de Adorno, que já falava da cultura de massa, essa coisa toda. Tem a ver com isso? Tem a ver, eu acho que tem a ver, eu imagino, e aqui é um exercício... logicamente que você não pensou nisso assim, não, Perfeito. Metodologicamente, eu pensei já naquelas pesquisas, não, é porque como a gente vai estudando, vai entendendo, e a minha obrigação também pensar se, de onde é que tirou todo esse cabedal, né? E é óbvio que a sala de aula te traz todo esse cabedal, todos os estudos, as pesquisas,
pretéritas e tal, né? Mas assim, o que eu ia falar é que assim, a gente poderia fazer um exercício que é impossível de ser aplicado, que de repente seria aplicar esse conceito de criatividade, de chegar numa solução melhor ou diferente da esperada. A gente poderia aplicar no passado o que é impossível, o que a gente pode fazer é aplicar hoje e talvez no futuro. Uhum. Mas de fato, hoje eu acho que essa discussão é super necessária, né? Essa coisa da cultura de massa. Eu sou muito favorável a uma discussão da educação a partir de um viés que tende a popularizá-la, né? Tratar é claro que você tem educação, a formação de pessoas, a educação de pessoas em várias idades, né? E aí desde a educação básica até o ensino superior, a pós-graduação, né? Mas o reconhecimento de outros saberes, inclusive os populares, eu acho fundamental para positivamente contaminar toda essa coisa do aprendizado. E aí por que eu estou falando isso? Porque eu acho que hoje você tem uma transversalidade de ofertas, dos chamados hoje infoprodutos. É claro que quem vai consumir e com isso aprender precisa de ter algum discernimento, né? Porque existe uma diferença de qualidade entre alguma coisa que obviamente é mais robusta e que está apresentada para as pessoas e alguma outra coisa também que seja um infoproduto que de repente não tenha tanta qualidade. Mas dito isso, né, e entendendo que a gente precisa de comparar e que a gente vai desejar ter produtos de qualidade cada vez maior, o meu ponto eu sou favorável a esses tipos de oferta de educação mais amplo, né? É claro que eu vejo que entra governo e sai governo, o Ministério da Educação mantém, e principalmente os servidores, as pessoas que trabalham lá, que fazem um trabalho muito sério, né? De alguma maneira lideram essas discussões. As universidades públicas, as universidades privadas, as escolas também, sejam públicas e privadas. Passou por um recorte difícil, né? Exato. Mas eu ia falar muito mais na perspectiva da coisa de segurar com rédea firme a coisa da discussão, que eu acho que é fundamental, né? Mas eu acho que quanto mais entidades, quanto mais gente da sociedade civil a gente tiver discutindo isso, melhor, porque, volto a dizer, é claro que a gente fala no chamado ensino regulado e ele é fundamental. A gente, hoje existe, né, já que a gente está falando do mundo contemporâneo, uma discussão que eu acho muito perigosa sobre essa coisa do diploma. O diploma vale, não vale. De alguma maneira, acho temerário que as pessoas digam assim, não, eu consigo ganhar mais dinheiro do que alguém que tenha diploma, como se a formação universitária, por exemplo, servisse só para eu alcançar um salário e não me formasse ou não me ajudasse a formar como cidadão, por exemplo. Né? Como conhecimento intelectual. Exato, né? Exato. E aí tem quem estuda a República, né? Desde os tempos imemoriais até hoje, o surgimento da República e como ela vai se fundamentando, entende que, na verdade, as pessoas se encontram, e hoje, tudo bem que a gente tem as plataformas digitais, mas as pessoas sempre se encontraram. Tem uma frase, um dizer até bonito, que as pessoas se encontram com origens diferentes, mas com um destino comum, né? Para discutir, para debater, para aprender, e esse aprendizado coletivo, ele ensina a gente também, não só tecnicamente, por exemplo, aquela profissão para a qual eu vou me formar, mas cidadania, sobretudo, né? Então, é um erro a gente achar, por exemplo, a gente começar a questionar a importância, por exemplo, de um diploma ou de uma formação universitária. O ponto dito isso, eu acho que outras formações complementares e mais ágeis, são muito importantes também. E muitas vezes vão resolver para diversas populações. O ponto que eu acho, talvez hoje, se você me perguntar, bom, mas e aí, o que talvez esteja faltando? Eu acho que a gente, na verdade, tem muitos cursos, muitas ofertas, muita coisa que está borbulhando, né? Borbulhando. Acho que talvez o que esteja faltando, como eu falei, é intencionalidade. Então, se há um curso sobre criatividade, para falar de uma das minhas paixões aqui, talvez com intencionalidade, né? Ou as empresas vão criar setores de inovação. Maravilha, mas para que isso vai servir? Será que isso não tem que perpassar por toda uma empresa? Uhum. Então, a intencionalidade eu acho que é pauta importante. E aí você está falando isso, eu penso, por exemplo, quando eu fiz gerência de projetos na Fundação Getúlio Vargas, você vai vendo esses recortes, né?
dentro do processo de formação da gerência de projetos de uma forma geral. Isso talvez, e aí é uma divagação que eu estou fazendo, que a ideia é trazer esse conceito, por exemplo, de inovação e tecnologia, vamos colocar para dentro das corporações, mas passando por todos os setores, Eduardo? Eu acho que tem que passar por todos os setores. Vamos lembrar dessa coisa que eu falei da criatividade, né? Criatividade como método, ou esse conceito de eu alcançar um resultado esperado, mas de uma maneira melhor ou diferente. De algum modo, nós estamos falando de processo, né? É um pouco de viagem na maionese, mas eu posso pensar assim, desde aquela história de cozinhar um prato diferente, como eu falava, até eu desenvolver um trabalho dentro de uma empresa. Eu quero chegar num resultado, mas para isso eu preciso de um processo. Se a gente pegar uma empresa padrão com o setor financeiro, de operações, de marketing, comercial, né? É o que normalmente a gente tem para que uma empresa funcione, eu estou falando de setores diferentes. E eu acho que os processos podem ser melhorados à luz da criatividade e, por que não, da inovação em todos esses setores, né? Porque a ideia é a gente pensar na criatividade e na inovação como método, mas de alguma maneira desmistificar. Lembra que eu estava comentando essa história da gente não deixar só a galera da comunicação e das artes como aqueles que são aos quais pertence a criatividade? Então, se ela vai ser mais popularizada, ela precisa ser desmistificada. Então, sim, eu acho que precisaria, na verdade, não é que poderia, eu acho que precisaria de passar por todos os setores, sabe? Você está falando isso aí e eu vou pensando também, e por isso que a conversa fica gostosa, porque eu estava vendo vamos ver se isso casa com o que você pensa. Eu estava vendo uma palestra, pequena, curta e tal, que é chamado assim, o engenheiro e 8 milhões de dólares. E nesse caso dos 8 milhões de dólares, é o seguinte, eles estavam vendendo, a empresa estava vendendo muito, mas não estava com o processo de produção adequado. Então estava chegando muito pacote vazio na casa do cliente, porque no processo chegava o pacote vazio. E aí o dono quebra a cabeça, fez aquela confusão toda e tal, e contratou um engenheiro, que com 8 milhões de dólares ele criou um modelo, ficou lá meses e tal, eles criaram um modelo que, então, assim, por peso. E aí ia passando ali, aquele que estava sem peso e tal, aí você para a esteira de produção, tira aquele, e aí depois você liga de novo e vai seguindo. Bom, passaram-se os tempos, e estava andando, aquela coisa toda e tal, e foi melhorando cada vez mais, e foi melhorando. E aí ele desceu na fábrica para entender como é que tá, foi lá conversar com o pessoal e tal, e o pessoal da produção, estou me alongando, mas a história é interessante. Então ele chega no pessoal da produção e perguntou pro pessoal, olha, como é que tá aí, tá funcionando e tal. Você acha que foi legal isso e tudo que foi feito e tal? Falei, não, tá indo bem, nós conseguimos, para não ter que parar a esteira, ter que ficar desligando e ligando e tal, nós resolvemos aqui o problema aqui, tá tudo certo. Nós juntamos todos nós aqui e compramos um ventilador. Então, o que acontece? Ele vem na esteira. Na hora que tem um pacote vazio, o vento já bate, já tira ele a esteira. Não precisa desligar e parar a esteira, parar a produção, parar tudo. Com o ventilador nós conseguimos resolver o problema e está tudo certo, está tudo bem. Ou seja, ele contratou um engenheiro, uma equipe de engenheiro por 8 milhões de dólares para resolver um problema e os empregados com R$80 resolveu com um ventilador. Essa ideia, eu estou falando isso para florear tudo isso, essa ideia da criatividade também está ligada a isso, Eduardo, assim, tanto para as corporações e tal, para colocar as pessoas. E com menos, talvez com menos, não estou dizendo que a ideia de se investir em tecnologia, em uma tecnologia que tem um engenheiro específico e tal, ela é inviável, não. Né? Eu digo assim, que às vezes, ouvindo a base, você consegue soluções de piso, né? Que quem vive a dor ali que sabe, né? Esse exemplo é excelente, porque a solução estava dentro de casa, né? E aí, claro, os caras entenderam, mas volto a dizer, assim,
esse caso é tão bom que, de alguma maneira, ele reforça mais uma vez esse conceito de eles precisavam chegar numa determinada solução e pensaram de um jeito diferente, porque talvez o que estava apresentado para eles ao menor sinal de uma caixa mais leve, vamos desligar a produção, vamos tirá-la, vamos voltar, né, a ligar a esteira, e aí, dentro de casa, eles resolveram, né, assim, essa história dos 8 milhões de dólares tem um pouco a ver, não conhecia essa história, mas tem um pouco a ver com essa história do buzzword que a gente tem hoje, né, parece que é desejável que tenha a nova onda do momento, a nova moda, e aí eu preciso pagar por aquilo, e todo mundo vai usar, sou muito partidário, aliás, sempre fui em sala de aula a discutir não só a história das competências duras, né, das chamadas hard skills, mas também as soft skills, né, as competências socioemocionais. E eu acho que hoje a gente já está falando de outras coisas, e eu falo especialmente no ensino superior de uma maneira mais ampla, mas também no ensino fundamental e médio, porque as competências socioemocionais já está posto que elas, na verdade, no final das contas, é que vão possibilitar essas soluções criativas. E aí a sensação que eu tenho é que, de uma maneira geral, a gente não sedimenta isso, não entende o que está aí na esteira de criatividade, raciocínio crítico, solução de problemas e tudo mais, e já quer passar para o próximo hype do momento, né? Então, de repente, essa analogia é ótima, porque, de repente, é o ventilador de R$80 que vai fazer com que a solução seja muito mais fácil do que eu pagar por alguma coisa que esteja hypado, né? Sem dúvida. Bom, gente, deixa eu fazer o primeiro intervalo. Deixa eu fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está falando de inovação e desafios sociais de desenvolvimento, né? Tanto para as corporações como também humanas, né? Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, conversando com esse grande amigo meu, Eduardo França, uma pessoa fantástica, magnífica. Eu acho que a gente precisa estar sempre com as portas abertas para a gente poder discutir coisas novas, né? Porque a gente faz o programa e o programa vai vivendo, a gente vai vivendo assim, tantas coisas, né, ligadas ao programa, e vai discutindo, por exemplo, o programa que vai ao ar, que nós tratamos de adultização e outros de psicologia, aí o outro você fala de suicídio, de racismo e tal. E quando você tem programas igual o Eduardo, a Daniela Zoppo e outras pessoas que vieram aqui para a gente poder falar um pouco de esperança, vamos dizer assim, né, do futuro, que a gente tem soluções tecnológicas inovadoras também no mundo, é muito bom, porque o programa fica muito leve e a gente também sai leve do programa, né? Eduardo, nessa conversa, nessa toada, nessa temática que a gente está tendo de inovação, me vem só que você falou de soft skill e hard skill. Esses termos, né, esses termos colocados na sociedade têm trazido os desafios também no campo da educação e também no campo da convivência das crianças. Porque, por exemplo,
que fez parte da nossa geração também, viver em escolas públicas plurais, né? Então todos estavam ali dentro. Quem estava em Belo Horizonte, quem estava aqui em Nova Lima, estava em qualquer outro lugar do Brasil. As escolas públicas sempre foram cenários de grandes coisas, de grandes acontecimentos. O que está mais próximo de todos nós aqui seria a MPB e o rock nacional, quando em São Paulo explode o Titãs com Cássia Eller e tal. Isso tudo nasce dentro da escola pública, né? Então, esses movimentos, né, que aconteceram é porque existia ali uma pluralidade de pessoas de classe média, gente que tinha grana, classe média, pobre, periférica e tal. E isso traz para todos nós uma experiência muito grande nessa junção da escola pública com aí nós vamos usar essa palavra, hype de transversalidade de pensamento, que é o que acontecia antes. Hoje nós temos as coisas muito mais segmentadas, né? E não é educação só, são várias coisas na sociedade que são segmentadas. Essa questão da inovação, ela traz esse desafio também de tentar trazer para dentro das corporações, e seja ela de qual ramo for, corporações de quais seja de educação, seja ela de qualquer outra, de mineração que for, tem esse condão também de trazer essa ideia de vamos misturar de novo para ver o que sai? Cara, essa pergunta sua é maravilhosa, por vários motivos. Primeiro, porque toca num ponto para mim que não é só uma das minhas paixões, como eu te falava, que é a educação, mas é a arquitetura e urbanismo, né? Porque eu sou arquiteto e urbanista também. Porque tem muito a ver com cidade. Quando você fala essa coisa da escola, né, e desse convívio com o plural, que tem uma relação natural com o convívio entre vários diferentes, é um pouco o significado do que é ou que deveria ser a cidade, o meio urbano, né? E se a gente... eu não estou nem aqui colocando em questão preocupações com segurança e com esses outros itens, mas se com algum argumento a gente vai privatizando cada vez mais os espaços, só para começar a resposta aqui, isso pode ser efetivo em algum campo, mas em algum momento o que eu faço e que posso não perceber é colocar só as pessoas convivendo entre iguais, em nichos. O que é muito complicado. É quase como se fosse uma representação, né? Estaria fazendo isso na cidade, mas quase como se repetisse isso de alguma maneira na escola ou repetisse isso de alguma maneira no trabalho. Se eu penso, por exemplo, que as universidades, é lógico que isso não acontece, mas esse pensamento ele pode ser perigoso, né? Que a universidade, ou faculdade, ou centro universitário deveria formar apenas para o que a gente chama de mercado de trabalho, isso é um perigo, porque eu estou entregando profissionais a partir de uma certa demanda. Mas a questão é, que demanda é essa? Então, aí já para te responder de maneira mais direta, que demanda que uma empresa, por exemplo, precisa de resolver, precisa de atender? Ela é uma mera entidade que vai entregar um produto ou um serviço para a sociedade que precisa, ou ela também vai ressignificar aquilo que é demandado e começar a entregar um produto diferente ou prestar um outro serviço? E aí quando você fala de inovação, por isso que eu gosto tanto, como eu comentei com você, desse conceito de inovação como criatividade aplicada, é um pouco a capacidade de fazer leitura. Quanto mais diversa é a leitura da minha equipe, quanto mais plural é a minha equipe, maior vai ser a tendência de eu olhar para o mundo, para essa cadeia produtiva ou para os sistemas com várias perspectivas e, obviamente, de uma maneira mais rica. E aí, portanto, eu vou poder resolver problemas de maneira melhor, vamos dizer assim. Então, para responder categoricamente, sim, eu acho que quanto mais eu tiver uma equipe numa determinada corporação ou numa empresa que consiga olhar para os problemas de maneira plural, eu vou conseguir resolver não só problemas internos, como a história da esteira lá com o ventilador que você contou, como também olhar para fora e, eventualmente, até pensar em novos produtos ou novas soluções pro mercado ou para a sociedade em geral. Você acha que esse é o principal, com a inteligência artificial, digitalização das coisas, né? Tudo muito digital. E a inteligência artificial, ela é
obviamente que as pessoas ficam pensando que, bom, pelo menos por enquanto, a inteligência artificial é só você pedir para a inteligência artificial que ela vai resolver o seu problema. Não, mas você precisa de conteúdo, né? Que quanto mais conteúdo você tem, mais resultados você tem a partir da ferramenta de inteligência artificial. É pensando nesse contexto também de inovação não na palavra só inovar, né? No sentido de trazer alguma coisa nova, mas de inovar o pensamento também para a produção do conhecimento e na produção também de novas soluções? Sem dúvida. Eu acho que tem uma história assim, o pensamento, ou melhor dizendo, ou o aprendizado, ou a evolução, ele não é linear. É claro que a gente usa métodos para poder avaliar um aluno, uma criança, e depois um adolescente, um adulto e por aí vai. E isso precisa de ser feito. Mas o processo da aprendizagem não é linear. Porque hoje, por exemplo, a gente tem nos nossos smartphones muito mais informação do que uma pessoa consegue processar ou consegue falar ou eventualmente até escrever, né? Então vamos imaginar, por exemplo, uma criança que esteja em sala de aula, ela aprende, obviamente, aquilo que ela toma contato com todo o conteúdo e a competência que se quer desenvolver em sala de aula, mas quando ela vai para casa, ela está em contato com cultura, com aprendizado de outras formas. Então, a tecnologia e, obviamente, aí a inteligência artificial generativa, que hoje está na boca de todo mundo, né, são fundamentais, mas é importante que exista esse pensamento da inovação, né? Tem muito essa discussão, né? Será que eu gosto de uma frase que também já ficou famosa, que é quase como se fosse um diálogo, né? Uma pessoa perguntando, será que a inteligência artificial vai roubar o meu emprego? E eu acho que isso tem um viés muito catastrofista, né? Especialmente num país em desenvolvimento como o Brasil, em que a gente tem rincões, que as tecnologias que a gente precisa de aplicar, claro que a IA generativa, a internet são super bem-vindas, mas a gente precisa de outros níveis de tecnologia. Tem um percentual gigantesco do Brasil que não tem saneamento básico ainda, né? Então a gente precisa 50%. a gente precisa de ter outro nível de discussão. Mas eu acho que a resposta para esse diálogo muitas vezes não, você não vai necessariamente perder o seu emprego para a inteligência artificial, mas você pode perdê-lo para alguém que saiba operar bem a inteligência artificial. Essa é a diferença, né? Então, mais do que nunca, eu acho que a gente precisa dessa história do encontro, da conexão, dessa história de origens diferentes para um destino comum, para que as pessoas possam todas aprender, mas com um equilíbrio, porque afinal de contas, sim, a tecnologia ela é muito importante. A IA generativa hoje está num ponto que, por exemplo, se você pedir para que ela faça uma pesquisa, como ela usa o repositório que existe na internet, aí isso vai depender da empresa que alimenta aquele app de IA, muito possivelmente, se eu pedir para que seja escrito alguma coisa com uma complexidade muito grande, do início ao fim, só com um prompt, só com um comando, pode ser que o resultado não saia bom, né? É a mesma coisa, por exemplo, de eu chegar numa biblioteca e ter um robô dizendo para mim assim, olha, busque toda a referência aqui, a referência bibliográfica sobre um assunto e escreva um livro para mim, de 300 páginas. Possivelmente vai sair ruim, porque existem limitações naquele robô, naquilo que eu estou dando o comando. Por outro lado, se eu chegar naquela biblioteca e falar assim, olha, encontre para mim todas as publicações que vão falar sobre esse assunto específico. Aí a inteligência artificial vai encontrar muito mais rápido do que uma pessoa, por exemplo. Então, hoje eu entendo que está muito numa lógica do equilíbrio, de entender até que ponto a IA generativa vai conseguir me ajudar, mas até que ponto, a partir de que ponto, melhor dizendo, essa amarração precisa de ser feita por mim, porque tem todos os inputs que eu, como responsável por aquela pesquisa, por aquele produto que vai ser feito, preciso dar também, né? Uhum. Caminho sem volta? Sem dúvida, caminho sem volta. A história é como que a gente aprende com isso. Como que a gente consegue, sim, ser mais produtivo, mas a produtividade pura e simples, no sentido de dizer, olha, eu preciso de fazer um trabalho que eu fazia em 10 horas, eu posso fazer em uma. Talvez essa não é a discussão, talvez essa não é a pergunta. É como que a gente pode se tornar melhor, nossas vidas melhores, o trabalho que a gente produz, os produtos e serviços que se geram, mas que é caminho sem volta, sem dúvida. E aí eu tenho que rolar uma bola redonda para você. Como é que a gente vai pensar arquitetura com esse... Arquitetura é uma coisa maravilhosa, tem vários livros.
Foucault fala muito disso, né? Bourdieu também traz essas coisas. As histórias das cidades são histórias daquela civilização em si. E a gente tem isso, a gente vê, tem falado, por exemplo, em outras oportunidades, tantas obras que têm se perdido. Hoje, a gente estava andando em Belo Horizonte, por exemplo, meu irmão falou assim, você sabe que é a primeira vez que eu ando aqui, que eu olho para o prédio do Acaiaque e vejo aquele índio desenhado lá. Olha isso. Então, são coisas que a gente perde na arquitetura que a gente não consegue, às vezes a gente morre sem perceber. Você acha que nesse campo da inovação a arquitetura vai viver um novo momento? Porque a gente está vendo tudo tão quadrado, as linhas são tão retas, né? E a gente tem visto agora um apelo maior para a volta, né, dos desenhos, daquela arquitetura. Não é um saudosismo, é uma arquitetura artística mesmo, né? Uma coisa que faz sentido para todos nós, que traz o alpendre, que traz a varanda, que traz a área de conversa, né? Já que a gente está precisando tanto de conversar e entender uns aos outros, de novamente ressocializar, essa é a palavra talvez do momento, de ressocialização. Como é que a gente pensa tudo isso, Eduardo, sim, nesse campo da inovação, mais voltado para a arquitetura, para ver se a gente consegue pelo menos dar um up nesse contexto? Assim. Eu acho que a sua pergunta é maravilhosa. Eu tenho a impressão que talvez o conceito que vai reger essa resposta, ele nem seja tão novo. Agora, como a cultura em que a gente vive, ela é reciclada e de pouquinho em pouquinho ressignificada todo dia, aí sim a gente vai falar de um conceito que talvez não seja tão novo, mas aplicado numa época contemporânea. Por que eu estou falando isso? É óbvio que essa pauta da tecnologia e da inovação estão muito fortes no dia de hoje. Mas a gente também não pode esquecer que nós estamos há alguns anos do início da pandemia do Covid, que deixou todos nós isolados. Eu acho que mais do que nunca a gente percebeu a importância do encontro e o desejo do encontro. Né? Tanto é que, tão logo foi decretado o fim dos lockdowns nas cidades, especialmente nas grandes capitais do Brasil, os festivais de música voltaram com tudo. Né? Então existe um desejo meio de catarse, de curtir o artista do qual eu gosto, de quem eu sou fã e tudo mais, mas junto de outras pessoas. Você estava falando de Belo Horizonte, ali do lado do Acaiaca a gente tem o Sulacap Sul América, que um sonho antigo dos arquitetos foi realizado, que era de demolir aquele edifício que foi feito ali, que pertenceu a um pré-vestibular há muito tempo e que ficava ali na frente. E muitas pessoas não percebiam que originalmente ali havia o desenho de uma praça. Então a Prefeitura de Belo Horizonte, junto com a Câmara dos Vereadores, né, levaram isso a cabo na gestão anterior, mas a obra acabou agora. Aquilo ali eu conheço vários arquitetos, eu inclusive, quando a gente passa ali na Avenida Afonso Pena, você olha, né? Maravilhado, porque ali você consegue ter a perspectiva do viaduto Santa Teresa e várias conexões visuais que são feitas na cidade. Então, é claro que a tecnologia ela sempre ajudou e vai continuar ajudando cada vez mais nessa perspectiva do formal. Aliás, é a tecnologia, de alguma maneira, que vai dando o tom da arquitetura ao longo dos anos, porque eu posso fazer vãos maiores, com menos material, né? E a estrutura vai colaborando, porque o homem vai dominando a técnica. Isso é maravilhoso. E vai ser sempre assim, né? E a arquitetura como expressão do homem, visualmente, obviamente que ela tem que ser cada vez mais, de alguma maneira, marcar os tempos. Agora, atendendo à sua provocação, eu penso que uma pauta que é super importante na arquitetura, e que é uma discussão que não é tão nova, mas parece que ela precisa de ser feita e refeita no momento em que a gente vive, que é a importância dos vazios, do que a gente chama de vazio na arquitetura, tanto quanto dos cheios. Então, eu ter um prédio, mas eu ter uma praça na frente, né? Esse espaço do encontro. Isso é muito rico quando eu tenho, por exemplo, um prédio público em que eu tenho ali uma praça para acolher as pessoas que chegam, e aí sim um hall grande, e aí sim, seja por exemplo, o prédio de uma assembleia ou da Câmara dos Vereadores, que toda cidade tem, né? Quanto mais eu penso nessa arquitetura que vai
ser aberta para esse encontro que se mostrou tão importante nos dias de hoje melhor. E de alguma maneira, talvez não era para ser assim, mas de alguma maneira isso seja um pouco inovação. Porque, como você falou, acho que nos últimos tempos a gente esqueceu um pouco disso. Com certeza. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, nesse bate-papo super gostoso aqui com o meu grande amigo Eduardo. Eduardo, foi um prazer te receber aqui. Eu acho que esses momentos são ricos demais, sabe? E eu lembro que quando eu conversei com o Christian Dunker aqui no programa, ele falava muito isso, que a gente vai conversando as coisas dentro daquilo que a gente está vivendo. Então, a gente vai discutindo o momento que a gente está vivendo. E ele falou assim, às vezes esse programa não é para agora, às vezes esse programa é para o futuro, mas eu acho que é muito válido a gente discutir tudo isso, porque quando vai para a televisão, aqui, Belo Horizonte, vai para o rádio em Curitiba, as pessoas também se colocam em reflexão para pensar um pouco do que a gente está falando aqui, né? E a inovação, apesar da gente chamar de novo, não há nada novo, né? É tudo uma reconexão daquilo que a gente precisa ter é reinventar as coisas, né? Eu acho que é mais por aí, né? Mesmo com a tecnologia vindo, mas com as experiências que nós conseguimos e aprendemos a improvisar, nós conseguimos trazer para a atualidade e criar uma coisa que, entre aspas, seria nova, né? É isso aí. Bom, eu queria te agradecer também, Betão. Você falou do Christian Dunker, eu sou fã dele, sou fã da psicanálise, eu acho que tem muito esse viés também. Talvez acho que a gente precisa de ser mais psicanalíticos nesse sentido, Sim. né? Quando a gente vai falar de educação, de cidade, de criatividade e inovação, né? Que são essas paixões muito grandes, justamente para poder desmistificar isso. Acho que a gente, enquanto a gente fala, a gente vai aprendendo, por isso essa minha coisa de gostar do sentido das palavras e das expressões e tal, para a gente poder mergulhar com mais intencionalidade. E aí, é essa história um pouco que você falou. Acho que o cenário que nos apresenta, talvez ele não seja tão positivo, como eu falei, comparando os números, e se os nossos jovens estão pouco criativos ou precisariam de ficar mais e tal, mas eu acho que na medida em que a gente joga luz e fala sobre isso e traz uma comunidade cada vez maior para discutir sobre isso, eu acho que é um ganho. Então, nesse sentido, eu queria te parabenizar também, queria te agradecer o convite, porque falar disso para mim é um prazer, e acho que quanto mais a gente puder provocar com as pessoas, com as empresas, com as escolas de maneira geral, melhor. Te agradeço muito. A ideia do Cultura sempre foi essa, né? Trazer a discussão e criar discussões novas também, né? Mesmo que sejam antigas, mas são novas. Porque você vai revitalizando as discussões, revitalizando os assuntos e esquentando de fato para a sociedade e para as pessoas, né, refletirem. Bom, gente, chegamos ao final. Um beijo no coração de todos e voltaremos amanhã aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba com mais um programa super especial. Um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser.